Olá, meus irmãos e amigos. Estamos agora no 17º estudo sobre o Sermão do Monte. E esse tema agora desse estudo é interessante porque, a princípio, a gente observa que esse assunto, alguns poderiam imaginar que não fosse tão pertinente na questão que se refere ao reino de Deus. Só que a gente entende, apenas nos 3 capítulos de Mateus, os capítulos 5, 6 e 7, trazem diversos assuntos que dizem respeito ao perfil da pessoa que faz parte do reino dos céus. Deus é tão maravilhoso que Ele se preocupa com todos os detalhes da nossa vida. Não tem esse negócio de que, com respeito à religião, eu sou de Deus, mas com respeito à minha profissão, quem manda sou eu. Não existe isso. Deus é o Senhor sobre a vida de todas as pessoas. Ele é o Senhor. E quando a pessoa decide confiar no Senhor, fazer a vontade dEle, isso deve atingir toda a sua existência, toda a sua vida, em todos os detalhes, na forma como conduz seus negócios, na sua relação com a sua família, com o seu dinheiro, com os seus relacionamentos interpessoais. Ou seja, Deus está interessado em tudo na nossa vida. E nessa parte do Sermão do Monte, Jesus traz um tema muito interessante. Dos versos 25 e 26, apenas 2 versículos, a gente encontra a seguinte declaração de Jesus: Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto você ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Você já ouviu aquela expressão, é melhor fazer um péssimo acordo do que um mau negócio? Eu não sei quem inventou esta frase, mas também outra frase muito interessante, que o combinado não sai caro. Prefiro ficar com essa segunda parte, ou essa segunda frase. Jesus está falando sobre algumas coisas muito interessantes, sobre negócios, sobre questões que envolvem dívidas, ou mal-estar, ou um problema que faz com que as pessoas recorram à justiça para que os seus direitos sejam preservados, garantidos, ou, quem sabe, uma indenização devida seja estabelecida. O interessante aqui na palavra de Jesus é sobre o acerto de contas, acertar as contas antes do juiz. Só que essa expressão, acertar as contas, não tem a ver aquele dia em que você vai prestar contas, onde você vai ser chamado à responsabilidade, onde você vai prestar o relatório. Essa frase, acertar as contas, diz respeito a definir, a resolver uma pendência, a superar uma dificuldade que está na iminência de ser posta em juízo. É o que Cristo fala, entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Esse adversário aqui, naturalmente, não é o adversário que se apresenta lá em Efésios capítulo 6, quando ele diz lá no verso 10 e diante, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as obras espirituais da maldade. Esse adversário aqui é um oponente, é aquele que, segundo a lei, se coloca contra nós. O adversário é alguém que vai buscar os seus direitos, que vai desejar uma indenização, que vai exigir que a dívida seja paga ou coisa do gênero. A verdade é que esse adversário, de acordo com as palavras de Jesus, é alguém que já tem uma definição, é alguém que já se propôs a recorrer à justiça para que assim o mal, possivelmente feito, seja devidamente reparado. E Cristo fala, entre em acordo depressa. Se você tem uma pendência com alguém, se você sabe que alguém
vai acioná-lo na justiça, se você sabe que alguém, de alguma forma, foi vitimizado ou foi, digamos assim, prejudicado, e esse alguém está disposto a acioná-lo na justiça, então, meu amigo, então, minha amiga, corra. Vá resolver isso. Vá resolver essa pendência. Diz o texto, palavra de Jesus, entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Como falei as frases anteriores, o combinado não sai caro. Ou seja, se você sabe que tem alguém que quer uma reparação, quer que seja devidamente reparada uma dificuldade, é melhor você fazer um acordo com ele do que entrar em juízo com essa pessoa. É isso que Cristo fala. Vá depressa entrar em acordo. Ainda que você seja prejudicado, ainda que você seja lesado, entre aspas, ainda que você saia perdendo, é melhor um mau acordo, né? Um péssimo acordo do que um mau negócio, ou um mau acordo do que um péssimo negócio. Então procure realmente não buscar a defesa, mas buscar o que é justo. E às vezes o justo não é muito favorável a nós, mas que deva trazer um alento e uma superação das dificuldades que você porventura esteja enfrentando na sua vida. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. E aí Cristo completa: faça isso enquanto estiver com ele a caminho. Ou seja, enquanto existe esse andar juntos, enquanto vocês estão caminhando para o tribunal, enquanto aquele adversário, aquela adversária já tem uma decisão de recorrer à justiça para que tenha o seu direito garantido ou a indenização definida a seu favor, então entre em acordo durante o caminho. É esse esse tempo entre a comunicação de que vai entrar na justiça e chegar até o tribunal. Enquanto caminham, resolva isso. Muitas vezes, por falta de diálogo, por falta de colocar as coisas em evidência, em pratos limpos, por falta de comunicação, muitas ações judiciais são feitas porque não se ouviu a outra parte, não se deu razão ao outro, no sentido de deixar contra-argumentar. Façam um acordo enquanto estão caminhando. Esse caminhar aqui é muito interessante, porque tem a ver com o diálogo, tem a ver com comunicação, com ouvir os dois lados. Isso é importante, não só para os negócios, mas para as relações mais simples possíveis. Procure realmente conversar e entrar em acordo e depressa. E Cristo completa dizendo o seguinte: caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz. O juiz é aquela pessoa que, em tese, está isenta. É uma pessoa que não conhece, digamos assim, os oponentes. Aquele que tem a demanda e aquele que está sendo acionado. O juiz deve ser imparcial. A Bíblia diz lá, desde o livro de Êxodo, que o bom juiz é aquele que não aceita suborno para favorecer o culpado, inocentando e condenando o inocente. O bom juiz é aquele que não aceita favorecimento para emitir suas sentenças. O bom juiz é aquele que não se deixa levar pela aparência do réu ou dos réus, ou daquele que é levado a julgamento. O bom juiz é aquele que também não julga de acordo com os valores ou os pedidos de uma maioria, mas de acordo com a justa lei. O bom juiz é aquele que não favorece ao rico
e desprestigia ou desfavorece o pobre. O bom juiz é aquele que favorece ao que é certo, ao que é justo, ao que é de direito. Então Jesus disse, faça um acordo depressa com o seu adversário enquanto estão no caminho. Caso contrário, ele poderá lhe levar ao juiz. E realmente, diante do juiz, quando alguém é colocado, não tem qualquer outra coisa, não é a amizade, não é o companheirismo, não é o amigo. Diante do juiz é a lei fria. Como diz aquele ditado em latim, dura lex sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Então tem que ter esse cuidado. Faça esse acordo, entre em acordo e depressa, antes que este adversário o leve a juiz. Uma coisa interessante, Cristo fala assim, o adversário que o leva ao juiz. O amigo não faz isso. O amigo não aciona o outro no tribunal. O amigo não é aquele que explora ou que, a despeito das possibilidades, das condições, não leva o colega ao juiz. Ao contrário, procura fazer um acordo. Então diz o texto nas palavras de Jesus, faça esse acordo antes que o adversário o leve ao juiz, e aí ele completa, e o juiz ao guarda. E aí Cristo coloca o seguinte, e o guarda poderá jogá-lo na prisão. O guarda não julga, apenas cumpre a ordem do juiz, a sentença estabelecida pelo juiz. E se o juiz estabelece uma condenação, e nesse caso uma condenação de prisão é muito mais comprometedora do que o pagamento de uma indenização. Até porque quem está preso não pode trabalhar para fazer valer aquilo que é estabelecido como indenização. Na prisão é muito mais difícil reparar o dano, pagar a dívida e assim por diante. Mas Jesus fala, entre em acordo, do contrário, esse o levará ao juiz ou ao tribunal, no tribunal ao juiz e o juiz ao guarda e o guarda vai lançá-lo na prisão. E aqui, meus irmãos, quando Cristo fala da prisão, ele está falando não só dessa perda da liberdade, dessa perda da possibilidade de trabalhar. A prisão aqui é a sentença cumprida. E aí Cristo coloca um agravante, diz assim, eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. O adversário não é misericordioso. O adversário, por mais conhecedor das condições do outro, ele quer que seja reparado o seu dano. E na prisão, aqui não é uma prisão, como se fala, uma prisão espiritual, e aqui não é nenhuma referência ao inferno. Essa prisão é algo aqui que diz respeito ao encarceramento. E naquela época havia a cobrança de tal modo que até o último centavo era de direito da vítima e a pessoa condenada deveria pagar. Não é o inferno, porque Cristo fala o seguinte, eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Por isso que aqui não é uma referência ao inferno. Sabe por quê? Porque embora o inferno seja comparado a uma prisão, é uma prisão espiritual. E quem é lançado no inferno é lançado para uma condenação eterna. E dessa condenação ou dessa prisão espiritual que é o inferno, ninguém sairá. Talvez essa seja a maior dor e sofrimento que alguém possa enfrentar. Porque ainda que haja em alguns lugares como os Estados Unidos prisão perpétua, a pessoa sabe que quando ela morrer sairá daquela prisão. Não sairá para voltar para casa, não sairá para qualquer outro lugar. Sairá
para a eternidade. A prisão perpétua quer dizer que a pessoa passará o resto da sua vida, até o último dia da sua vida, na prisão. Por isso que a condenação da prisão perpétua é, como alguns dizem, uma sentença de morte. Morte social, morte e diversas outras coisas. Porém, aquela pessoa que foi presa injustamente ou que na prisão se converteu, tenha certeza, eu sei que dessa prisão nunca sairei, mas quando eu morrer, eu vou para o céu porque eu creio em Jesus. Porém, a prisão espiritual, que é o inferno, não sairá, ninguém sairá, porque é uma condenação eterna. Por essa razão, aqui nas palavras de Jesus, essa prisão não é espiritual, é uma prisão literal. Embora faça parte aqui de uma narrativa, uma parábola, podemos assim imaginar, Jesus está dizendo o seguinte, que a pessoa que é condenada, quando é levada ao tribunal, o juiz julga a demanda de quem acionou o outro na justiça e comprovada a denúncia e sentenciada a pessoa, essa pessoa é levada pelo guarda à prisão e ela só sairá quando pagar o último centavo. Que coisa triste, mas a Bíblia fala a verdade. Por isso que a palavra de Jesus, o incentivo é entre em acordo. Admita, reconheça o erro, fale que errou, fale que falhou, que mesmo não tendo a intenção, trouxe prejuízo para o outro, faça um acordo e se livre realmente daquilo que seja um risco maior, que é a condenação. É por essa razão que os órgãos, e aí já falando para os nossos dias, os órgãos de acordos, o juiz que ali muitas vezes numa audiência conciliatória procura chamar as partes para que haja acordo. Jesus fala um pouco antes, ele diz assim, antes de chegar ao juiz, antes de chegar ao tribunal, faça um acordo, sente, admita, isso que é humildade. De alguma forma, Jesus está falando sobre a humildade. Tem pessoas que sabem que erraram, têm consciência de que cometeram falhas, que foram injustas em palavras e atitudes, que provocaram prejuízos talvez seríssimos, gravíssimos, mas não admitem, não reconhecem e ainda dizem, se eu puder farei de novo. Pois é, essas pessoas não buscam reconciliação, não buscam acordo e aí assumem riscos maiores de uma condenação muito grave. Faça realmente o que a Bíblia diz. Entre em acordo. Busque realmente a superação através do diálogo, da comunicação, do admitir falhas, erros e pecados e buscar a conciliação. Essa é a palavra para você nesta ocasião. É acertar as contas antes do juízo. Faça isso, porque é isso que Deus recomenda, que a palavra de Jesus diz para você. Vamos orar agora? Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela Tua palavra. Que Teu Espírito Santo ecoe esta palavra em nossos corações. Que Tu dê paz a cada um e aquele que em seu coração cometeu erros, trouxe prejuízos, falhou com o próximo, que essa pessoa admita, reconheça e busque a reparação, fazendo um bom acordo. Mas, ó Deus, para que também a outra parte que foi prejudicada, que foi vitimizada, no sentido de que trouxe ou sofreu um grande prejuízo, que esta pessoa também tenha um coração misericordioso, bondoso e que sente a mesa para então fazer uma forma de superar o prejuízo que sofreu. É isso que nós pedimos, que haja paz nas relações, que haja amor na vida familiar e também comprometimento com a verdade nas relações interpessoais, nos negócios da vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos
em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.